Queridos irmãos, vamos abrir a nossa Bíblia juntos em Gênesis, capítulo de número 13. Gênesis, capítulo de número 13, verso de número 14, 15, 16 e 17. Ao final do culto, a banca missionária funciona aqui, e para os irmãos que desejam investir na marcha, ali estão dispostas as camisetas e também os adesivos. Gênesis 13, a partir do 14. E disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se apartou dele: levanta agora os teus olhos e olha desde o lugar onde estás para a banda do norte, e do sul, e do oriente, e do ocidente. Porque toda essa terra que veste hei de dar a ti e a tua semente para sempre. E farei a tua semente como o pó da terra, de maneira que, se alguém puder contar o pó da terra, também a sua semente será contada. Levanta-te, percorre esta terra, no seu comprimento, na sua largura, porque a ti a darei. Nós iniciamos terça-feira passada, falando aos irmãos a respeito deste projeto divino na vida de Abraão, e 4 visões lindas que Abraão teve quando recebeu de Deus esta orientação do verso de número 14. No verso de número 14, levanta agora os teus olhos e olha. Levanta agora os teus olhos e olha. Isso mostra que ele estava olhando desesperado, desanimado e olhando para o chão. E na última terça-feira, falamos aos irmãos que a nossa visão determina a nossa ação. Abrão está morando em Ur, que passou a chamar Ur dos Caldeus, num lugar de conforto, próximo aos seus familiares, status social, uma cidade de aproximadamente 300 mil habitantes, uma cidade considerada um polo do agro naquele período, uma cidade com uma grande estrutura, imagine para aquele tempo, uma cidade de aproximadamente 300 mil habitantes. Então, o conforto que lhe proporcionava esta cidade, pode que tentava impedir ele de tomar qualquer decisão. Não era qualquer programação ou qualquer convite que iria fazê-lo desistir da ideia de permanecer onde estava. Eu me lembro que disse aqui aos irmãos que por vezes percorrendo esse estado, a gente observa que alguns lugares são extremamente pequenos, mas lá tem moradores, e a gente fica pensando como é que alguém consegue sobreviver aqui, mas mora lá, cria os filhos casam lá, ficam lá. Prova disso é o próprio Nordeste. No Nordeste, pelo interior de alguns estados, tive a oportunidade de estar em vários deles já, existem muitos povoados, e esses povoados têm o nome do seu fundador, que é o tataravô de quem hoje está morando lá. Porque ele casou-se, fez uma casinha, foi criando os filhos em volta dele, e hoje tornou-se um povoado. Não chega a ser um distrito, mas um povoado, aglomerado de pessoas em torno daquele que talvez hoje não exista mais, mas em torno daquele nome. E as pessoas se acostumam, as pessoas se acomodam, as pessoas se adaptam. Por vezes, a gente observa lugares que até pelas condições de quem mora no oeste do Paraná, talvez olharia isso e pensasse: eu não moraria num lugar desse, eu não ficaria num lugar desse. Mas tem quem fica. Grandes cidades têm também os seus problemas, as suas dificuldades, e sem desmerecer quem quer que seja, mas algumas grandes cidades têm grandes favelas, por exemplo. Recentemente estivemos numa grande cidade dessa, você se assusta de ver as vielas, as casinhas, e eles vão construindo, se apertando,
e você fica pensando como sobreviver ali, mas é porque você tem outra experiência, né? Mora no oeste do Paraná, mas as pessoas se adaptam, se acomodam. Abrão está numa cidade confortável, uma cidade grande, 300 mil habitantes, é uma cidade mais ou menos como uma Cascavel, né? Talvez um pouco menor, pouca coisa menor que uma Maringá, imagine, pouco menor que uma Ponta Grossa, 2 vezes uma cidade de Toledo. É uma cidade considerável. E se você entender que naquela época não tinha os edifícios que tem hoje, esse povo se espalhava. Então a cidade era de fato grande. E o fato de estar perto de parentes, de amigos, nascer e crescer ali. Mas aí vem a palavra do Senhor: Abrão, eu preciso que você saia daqui. Seria uma decisão fácil? Ele não tem problema na cidade que ele está. Ele não é fugitivo. Ele não está tendo uma outra oportunidade. Pelo contrário, a oportunidade que ele está tendo, ela é incrível. Abrão, levanta-te os teus olhos e eu vou te mostrar o lugar para onde você vai. Qual é o nome da cidade? Eu ainda não sei, vou te mostrar. Qual caminho eu tomo? Também você aguarda, só levanta o pé que eu te conduzo. Ele sai, sem destino, sem saber para onde vai. Olha, se é um fugitivo, se é alguém com problemas, não teria dificuldade nenhuma de fazer isso. Mas ele não tem problema algum assim. O que é que motivou esse homem a deixar esta cidade desse porte? O que é que motivou esse homem a sair de lá e acreditar que ele estava sendo guiado por uma voz, que até então era só a voz, porque ele não tinha tido uma visão de Deus? Porque se de repente Deus lhe aparece pessoalmente e diz: olha, eu sou Deus, viu? Eu vim aqui te falar isso, mas era apenas uma voz. Ela está centralizada nestas palavras: levanta agora os teus olhos e olha. Aqui ele está diante de um desafio muito grande, porque aqui ele está contemplando terra seca. De onde ele saiu e deixou toda essa estrutura, acreditando que a vida seria muito mais fácil para ele. Mas agora o Ló fica com as campinas verdes e ele está ficando com a terra de pedra, com as montanhas, com os lugares áridos. Mas aquela mesma voz que chama ele lá em Ur, é a mesma que chega até ele e diz: levanta agora os teus olhos e olha. A nossa visão é que determina a nossa ação. Então Abrão olhou e os seus olhos contemplou o que a promessa havia ardido em seu coração. Qual era a promessa? A terra mana leite e mel. A terra é produtiva, em que pese os olhos dele estar vendo montanhas, pedra e terra árida, mas ele está focado numa promessa que Deus lhe fez. Então veja, qual é o poder que uma visão tem. O poder que uma visão tem. Nós somos movidos à visão, e eu disse isso aqui na última terça-feira. Lamentações 3:51 diz que o meu olho move a minha alma. O meu olho move a minha alma. Nós somos movidos por aquilo que vemos, tanto que para quem tem as suas vistas boas, penso que o maior temor, o maior desespero é a possibilidade de perder a sua visão. A gente fica imaginando como que acostumaríamos se não enxergássemos mais. Como que seria isso? Talvez se perder um pé, se perder uma mão, perder um órgão. Não é fácil, mas talvez se adaptaria. Mas falou no olho é uma dificuldade, porque biblicamente Lamentações tem esta visão, esta citação: o meu olho move a minha alma. Nós somos movidos àquilo que vemos. A gente tem medo de coisas porque vê. A gente investe em coisas porque vê. A gente toma decisões porque vê.
A gente aceita porque vê. Isso desde a mais tenra idade, quando a criança começa a distinguir e ele passa a ter preferência pelo colo do papai ou pelo colo da mamãe, porque ele passou a ver, ele passou a enxergar. Você toma decisões na escolha do seu futuro cônjuge, porque você viu. Você toma decisão na escolha de um veículo, porque você viu. Você toma decisão na escolha de um imóvel, porque você viu. E a visão vai nos movendo. Por vezes a gente vai até mais longe do que deveria. Por certo, alguém se aproxima de uma compra de um veículo de um certo valor, mas o seu olho contempla algo que é um pouquinho melhor, porém mais caro. Ele faz um investimento, faz um esforço, faz um sacrifício, porque o seu olho, a sua visão move ele para aquela decisão. Isso na nossa vida do dia a dia, especificamente a vida espiritual, ministerial, não muda. Nós somos movidos por aquilo que a gente vê. Em que pese a Bíblia dizer que a fé é ver o invisível, em outras palavras, tomar posse do impossível, definindo fé como aquilo que a gente não vê, mas pela fé toma posse. Em que pese a Bíblia definir a fé como algo que você acredita, não vendo, mas crendo, e cita inclusive Abraão, nós somos movidos pela nossa visão. O que significa que se formos movidos por uma visão celestial, tomaremos decisões e cumpriremos ela na sua totalidade, as nossas decisões serão perfeitas. Aleluia. Abraão, por causa dessa visão, nos ensina uma grande lição. Primeiro, a visão impactou Abraão. Segundo, a visão o incomodou. E em terceiro, a visão o moveu. Impactou porque ele está num ambiente de conforto e não há necessidade de mudança. Mas ele é impactado agora porque ele precisa tomar uma decisão, e a ordem é essa: sai da tua terra, de entre a sua parentela. Sai da sua terra, sai do meio da sua parentela e vá para uma terra que eu ainda irei lhe mostrar. Isso o incomodou, porque nós também temos aquela tendência de cuidar daqueles cujo sangue que corre na veia é também o nosso sangue, de investir nesse projeto. Só que a visão que Deus deu a Abraão moveu Abraão. A segunda lição que esse texto nos ensina é que a intimidade de Abraão com Deus determinou esta visão e a decisão que ele ia tomar. Também não adianta sair tomando decisões e colocar Deus no negócio sem que Deus tenha falado. Bom, eu vou fazer porque eu já sou crente, porque sou servo de Deus, porque sou dizimista, porque sou ofertante, porque o ano passado dei uma oferta, porque eu sirvo desde berço e Deus tem que me abençoar. Deus vai lhe mostrar o caminho. Deus ainda fala, Deus ainda dirige, Deus ainda orienta, Deus ainda mostra o caminho pelo qual devamos seguir. Aleluia. Aleluia. Eu vou ser muito prático numa citação que vou fazer, mas eu estava voltando de viagem e quando cheguei num determinado lugar, era uma noite muito fria, eu estava só, como sempre, e muito tarde, já por volta de umas 10 horas da noite. E quando eu me aproximava de um viaduto, ouvi a voz de Deus falando: entra por esse viaduto. E eu me lembro que só foi tão forte a palavra, faltava metros para chegar, e eu ainda questionei, e disse: não vou por esse caminho, deva ser, eu falando alto, deva ser algo da minha mente, porque neste caminho é um caminho que tem poucas, já havia passado muitas vezes por ele,
E eu disse: Deus, se for o Senhor que está falando, esse caminho tem poucos lugares, poucas faixas de torre de celular. Se der um problema, como é que eu vou fazer? Eu conheço essa estrada, eu vou lá por tal cidade, porque lá eu já conheço o caminho e lá é muito melhor. Quando eu estava muito próximo do viaduto, essa voz mais uma vez veio e disse: entre por esse viaduto. E quando eu entrei, que eu peguei aquela reta escura, deserta, eu usei esta expressão, disse: olha, a partir de agora a responsabilidade é toda do Senhor, porque aqui é isso aqui que o senhor está vendo. Peguei o celular e conversando com ele, como faço sempre, disse: olha aqui para o senhor ver, não tem torre, olha o deserto que é aqui, isso aqui se der um problema aqui, não tem nem socorro, não tem aqui. Só que lá no final de toda essa história, Deus iria tratar com o coração de alguém que havia feito uma oração durante o dia, dito: Deus, se o Senhor existe mesmo ainda hoje, eu quero que o Senhor fale comigo. Isso era por volta de umas 10 para meia-noite. Estava eu numa borracharia, estava um moço ajoelhado, gritando, desesperado, que era o moço do guincho, porque de fato o carro deu problema e precisou ser guinchado, mas era o moço gritando e dizendo: no almoço eu disse: Deus, se o Senhor existe, eu quero que alguém que nunca me viu, alguém que não me conhece, fale mais uma vez do seu amor para mim, o Senhor me socorra. Deus ainda fala, Deus ainda dirige, Deus ainda orienta. É que por vezes a gente chega a um ponto, e isso é meio natural quando a gente é criança, e os pais tentam ensinar, às vezes a duras penas, e a gente tem dificuldade para entender, mas eles vão impondo, mas chega uma hora que a gente por si só acha que pode bater as asas e voar, alguns mais cedo, outros mais tarde, e começam a tomar algumas decisões que às vezes são um caminho quase que sem volta. Mas isso na vida cristã, escute esse conselho de Deus para a sua vida. Na vida cristã é bom a gente pensar um pouco mais, é bom a gente orar mais do que uma vez, é bom a gente pedir prova a Deus mais do que uma vez, principalmente quando é para tomar decisões. Ao longo desses 60 anos de Assembleia de Deus, desses 60 anos que sirvo a Jesus, devo dizer que por muitos anos eu já vi muita gente abandoná-lo, desistir do céu, desistir da fé, desistir de um chamado, desistir de um projeto, por causa de uma palavra, de um gesto, de uma atitude, de alguma coisa que fizeram para ele. Não faz muito tempo alguém entre nós aqui usou essa expressão, né? Eu deixei de ir na igreja porque cheguei na porta e desfizeram de mim na porta. Parece cômico, né? Parece cômico, mas infelizmente aí eu fico tentando de longe analisar as ações do inimigo. Ele é o mestre. Fake news não nasceu agora com a internet. Satanás criou fake news lá no Jardim do Éden ainda. Ele é o criador de fake news, ele é o pai da mentira, e ele não vai perder a oportunidade de fazer a nossa visão ser distorcida. Mas se foi Deus que chamou, se foi Deus que falou, a visão vai te mover. Agora esta visão só vai ter sucesso se você tiver intimidade com Deus. E isso eu gostaria de frisar mais uma vez esta noite aqui, porque dá a impressão que Jesus tem a obrigação de cuidar da gente. É mais ou menos assim: olha aqui, Jesus, o senhor não sabe o que o senhor está perdendo, viu? Então o senhor não quer fazer o que eu quero, eu vou deixar o senhor, e o senhor não tem ideia do que o senhor está perdendo. É mais ou menos assim que a gente pensa, é mais ou menos assim que a gente age. É como que se a gente não quiser segui-lo, vai fazer falta no reino, vai fazer falta para ele. Olha, meu irmão, é nós que dependemos dele. Se ele fizer, ele é Deus. Se ele não fizer, ele continua sendo Deus igual. Só tem um detalhe: a gente precisa ter comunhão com ele, intimidade com ele.
as revelações de Deus para nós e as suas orientações, elas vêm quando tem intimidade. Imagine os senhores, você andando na rua e parando uma pessoa que você nunca viu, chamando ele e dizer: olha, eu quero te dar um conselho para você. O seu cara nem te ouve, ele vai achar que você está louco. Mas se você chama um filho, chama alguém, uma filha, chama um parente seu, senta aqui, eu quero lhe dar um conselho. A intimidade faz você ter autoridade para dar o conselho. Assim somos nós. Se a gente ouvir mais ele, vamos sofrer menos. O mal é que a gente ouve mais as pessoas. E por vezes, quando há uma adversidade, ao invés de ir aos pés de Jesus, a gente vai para o Facebook, vai para o Instagram, vai para o WhatsApp, vai buscar conselhos de alguém que por certo esteja numa situação pior do que a da gente, e que não teria conselho algum para dar, e que por vezes vai dizer: você não precisa de igreja para ser crente. Igreja é você. Olha que fake news isso. Igreja é você. Você não precisa de igreja, não precisa ouvir conselho de ninguém. Você mesmo. Olha, é bom a gente ter intimidade com ele, porque quando temos intimidade com ele, ele mostra qual é o nosso lugar, a nossa posição e as atitudes que a gente deva tomar. Aleluia. Domingo à noite, vou contar isso aos senhores. Estamos aqui nessa grande ceia, e a gente fica até, tem hora, olhando aquela multidão de gente, tira até um pouco da paz da gente, né? Não que tirar a paz, você fica perturbado, mas você fica angustiado, né? Diz: meu Deus do céu, cadeira para todo lado. E eu estou assentado aqui, o culto desenrolando, é um culto que a mensagem é mais rápida que os outros. Veio o Espírito Santo aos ouvidos e mais uma vez disse: a mensagem que trouxe não é ela. É esta aqui a mensagem para o culto. Aí você olha e pensa: meu Pai do céu, se eu fizer isso aqui, eu vou acabar com o culto. É o pensamento que a gente tem. Mas vem ele mais uma vez e disse: eu sou responsável por ela. Eu sou responsável por ela. Oh, aleluia. Aleluia, aleluia. É bom ter intimidade com ele. Pastor, eu ainda não tive essa experiência. Pode ter agora. Você pode ter agora. Deixa eu lhe dar uma notícia boa. Eu estive com ele hoje, e ele garantiu que estaria nesse culto esta noite. Eu disse a ele que se ele não estivesse aqui, esse culto seria só mais um. E eu ouvi a voz dele dizendo que ele estaria presente neste ambiente de culto esta noite. Feche os seus olhos, faça uma experiência, feche os seus olhos. Experimente dar um glória a Deus. Mistura com aleluia. Se uma lágrima vier aos olhos, deixa rolar. Se ainda tem línguas estranhas, experimente falar. É a intimidade com ele. É a intimidade com ele. É a intimidade com ele. Enquanto você adora, ele te toca. Enquanto você glorifica, ele te toca. E você pode pedir para ele: Jesus, me dê a experiência de nesta noite sentir o teu toque, sentir a tua presença. Olha, deixa eu até te ajudar. Permaneça com os olhos fechados, curve a sua fronte, eu estou te ajudando. Se você precisa tomar uma decisão muito séria, muito importante, está com medo, está preocupada, está preocupado, fala para ele agora. Peça orientação para ele, diga para ele te orientar, diga para ele que você quer ouvi-lo, diga para ele qual é o melhor caminho, diga para ele qual é a melhor direção, diga para ele qual é a melhor orientação. A presença dele esta noite aqui vai te direcionar. Urabacai te caramaharabacanto urabagai. Uramanda kamantu uramanda gabachanda rabagai. Uramanda rabachanda rabagai. Aleluia.
Aleluia, 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 aleluia. A intimidade com Ele vai te fazer você ver coisas que nunca viu, vai te fazer sentir o que nunca sentiu. Saia da mesmice, saia do comodismo, não aceite mais viver como viveu até hoje. Bata o pé no chão e diga: Jesus, hoje eu preciso de uma nova experiência com o Senhor. E deixa eu te dar aqui 1 minuto, 2 minutos, para você ter uma experiência linda com Ele na noite de hoje. Vai. 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 Aleluia. 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 Aleluia, aleluia, aleluia. Se te ajuda, deixa eu lhe dizer, aleluia, debaixo da autoridade que Ele me dá, como ministro do Evangelho dEle, debaixo da autoridade que Ele me dá, Ele se movimenta nesse ambiente esta noite, Ele se movimenta nesta casa esta noite. Você pode ser renovado, voltar a falar em línguas estranhas. Você pode ser batizado com o Espírito Santo hoje, voltar para casa falando em línguas estranhas. Você pode levar a resposta que veio buscar esta noite, intimidade com Ele. Como anda o nosso nível de amizade? Como anda o nosso nível de intimidade com Ele? Quanto mais nos aproximamos dEle, mais os nossos olhos vão se abrir. Quanto mais nos afastamos, mais os nossos olhos vão ficar entenebrecidos pela incredulidade. Como está a nossa amizade com Ele? Como está a nossa amizade com Ele? Como está a nossa intimidade com Ele? Aleluia. Abraão tinha uma prerrogativa. 2 Crônicas, capítulo 20, verso de número 7. Porventura, ó Deus nosso, não lançastes tu fora os moradores desta terra, de diante do teu povo Israel, e não adeste a semente de Abraão, teu amigo, para sempre. Não são todos que a gente chama de amigos. Às vezes chama por causa do ambiente, do momento. Colegas a gente tem muito, amigos a gente tem alguns, grandes amigos são poucos, mas eles existem também. Mas como é nobre quando alguém se aproxima e diz assim: eu te tenho como um grande amigo meu. Eu passei um vale, alguns anos atrás, nunca pensei em desistir de tudo, irmão. Eu vejo hoje algumas pessoas com tanta fraqueza, larga tudo, abandona tudo, e eu fico pensando como é que nunca tive esse pensamento de abandonar, de talvez não prosseguir o que vinha fazendo, mas abandonar tudo não. E eu estava em casa, fazia alguns anos que mantinha o programa de rádio, mas naquele momento, nem o programa eu queria prosseguir mais. Fazia uma semana que estava fora do ar, 1 ou 2 semanas, e nisso eu já tinha decidido, porque também não tinha estrutura para manter esse programa no ar. Na época, os programas de rádio custavam peso de ouro. Peso de ouro. Uma dificuldade para manter alguns minutos no ar. Eu estou lá em casa, de repente, para um carro na porta, era o cantor Wagner Roberto,
vindo de Santa Catarina, passou por Curitiba, chegou lá e parou na porta, nem entrar não entrou, estava com a sua equipe, os motoristas dele. Não, vamos entrar. Disse, não, nem entrar eu não vou. Por esses dias eu volto aqui e vou vir cantar. Tanto que voltou a cantar na igreja que eu pastoreava. Ele disse, eu vim aqui por uma razão. Eu estava orando ontem e Deus falou comigo. Você parou o programa? Eu disse, parei. Não tem estrutura, condição financeira para voltar. Ele disse, está pago o programa 6 meses. É dinheiro, não é brincadeira não. Eu disse, rapaz, mas por que você foi fazer isso? É para começar amanhã, ele disse. Amanhã, volta de novo, eu já passei em Londrina, já conversei lá com o gerente, já falei com ele, já está tudo certo, no mesmo horário, você só volta amanhã, já prossegue. E tem outra coisa. O que mais tem? Ele disse, não é só lá. A Mara Lima tinha, ou tem, uma emissora que a base era em Mandaguari. A antena e o estúdio. Ele disse, está aqui o contrato, passei lá em Curitiba e Deus falou comigo, por 6 meses, esse mesmo horário, esse mesmo programa, nesse horário aqui, lá em Mandaguari. Vocês só vê como você vai fazer, se por telefone, aquele tempo não tinha WhatsApp, se por telefone ou se você vai lá pessoalmente, mas também está pago 6 meses. Então aquilo que era um pensamento de parar do pouco que tinha, dobrou a responsabilidade. E eu me lembro que o primeiro programa que eu fui fazer em Mandaguari, da 70 quilômetros da casa onde eu morava, indo pelo caminho, levei um amigo junto e teve uma hora que esse amigo meu estava falando, eu disse, só um minuto. E dirigindo assim, minha mente foi longe, eu comecei a pensar. Eu não disse a ninguém, não falei para ninguém, só para a família. Como é que o Wagner sabia disso? E como é que ele já passou lá e achou esse horário que coincide também com a possibilidade de eu fazer isso aqui? Então saí do programa e liguei para ele, só fiz o primeiro e comecei a passar as informações para ele, fiz um, vim fazer outro e tal. E se fazer uma pergunta, como é que você ficou sabendo? Quem é que te disse isso? Isso eu estava orando na madrugada. Deus estava me dando um hino na madrugada e quando me deu, eu dobrei o joelho para orar e Deus falou comigo. Pela manhã, socorra o meu servo. Socorra o meu servo, ajude o meu servo, abençoe o meu servo. Oh, queridos irmãos, estamos em 2025, as coisas mudou, avançou, tecnologia, ciência, mas ele não mudou, ele é o mesmo. Ele é o mesmo. Se hoje você desejar ter uma experiência com ele, olha as orientações que nos dá o Abrão. Gênesis capítulo 17, verso 1. Sendo, pois, Abrão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abrão e disse, eu sou o Deus Todo-Poderoso. 1, 2, 3. O que é que Deus está pedindo para ele? Abrão, anda na minha presença. Seja perfeito nas suas ações. O homem tem 99 anos. Recebeu uma promessa com 75 anos. E Deus está visitando ele e dizendo, mantenha a sua intimidade comigo progressiva. Anda na minha presença. Aleluia. Talvez o que falta para nós é a gente sair dessa situação de achar
que tá bom, um paletó, uma gravata, uma Bíblia, se assenta, levanta a mão, dá glória a Deus quando a gente pede e vá para casa, e amanhã é um novo dia, semana que vem é uma outra semana, o mês que vem é outra Santa Ceia. Deus desce nessa casa hoje e diz: anda na minha presença, anda na minha presença, anda na minha presença. A intimidade dele com Deus era progressiva. Segundo, ainda nesse mesmo versículo, anda na minha presença. Aleluia. Oh, glória a Deus. Ele estava dizendo: Abraão, seja próximo. Seja próximo. Aleluia. Aleluia. E quando você dá glória a Deus, deixe-me achar aqui um texto, um verso, que eu acredito que vai ajudar a gente a compreender isso. Oh, bendito é o nome do Senhor. Bendito é o nome do Senhor. Bendito é o nome do Senhor, bendito é o nome do Senhor. Aleluia. 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 Gênesis 32, verso de número 22. Levantou-se naquela mesma noite e tomou as suas 2 mulheres e as 2 servas e os 11 filhos e passou o val de Jaboque. E tomou e fê-los passar o ribeiro e fez passar tudo o que tinha. Jacó, porém, ficou só. E lutou com ele um varão, até que a alva subia, madrugada inteira. E vendo que não prevalecia contra ele, tocou a juntura da sua coxa e deslocou a juntura da coxa de Jacó, lutando com ele. E disse: deixa-me ir, porque já a alva subiu. Porém ele disse: não te deixarei ir, se me não abençoares. Aleluia. O que falta para essa geração não é Deus. O que falta para essa geração não é conhecimento. O que falta para essa geração não é templo. O que falta para essa geração não é investimento. O que falta para a nossa geração é o preço da intimidade. Ficou só. E quando viu a possibilidade de ser abençoado, se agarrou ao anjo. Madrugada a fio, agarrado ao anjo. E quando o anjo abriu a boca para dizer: me deixa, ele disse: eu não posso, até faço, mas só depois de ser abençoado. Paga o preço da intimidade. Paga o preço da intimidade. Talvez essa intimidade é alguns minutos a mais aos pés dele. Talvez essa intimidade é um tempo a mais aos pés dele. Talvez essa intimidade é uns minutos a mais aos pés dele. Eu preguei aqui domingo à noite e disse
que estamos hoje vivendo uma geração de pessoas que entende que não é necessário ir na igreja todo o tempo, não precisa ir no culto todos os dias. Você pode ser crente, mas continuar mundano. Você pode continuar sendo crente, mas continuar fazendo o que o mundo faz. Você pode ter a igreja como um lugar social. Você pode ter a igreja como um lugar para ir para desencargo de consciência. Deus esta noite nos coloca aqui dentro para dizer: eu quero intimidade. Eu quero intimidade, eu quero intimidade. Oh, bendito é o nome do Senhor. Tão íntimo de Deus, que Deus lhe deu algumas visões. Gênesis 18 e 17. Disse o Senhor: ocultaria eu a Abraão o que eu faço? Aleluia. Esteja em pé. Eu preciso ser obediente à voz de Deus esta noite. É que Deus nesta noite deseja te dar uma experiência nova. Essa experiência nova não é mágica. Eu não tenho aqui uma água mágica, um pó mágico, uma palavra mágica para fazer o que você deseja, não. Eu tenho uma Bíblia na mão e que fala que um homem chamado Abraão teve intimidade com Deus e por causa disso Deus lhe deu visões de coisas extraordinárias. E eu estou lhe mostrando que se você seguir a Deus, tiver a Deus, ter intimidade com Deus, Deus vai lhe dar visão para você saber o que fazer, onde ir, tomar decisão. Descanse no Senhor. Volto a dizer, não há mágica na vida cristã. O que há é uma intimidade com Ele, para Ele ir mostrando. Esse é o caminho. Olha o que está escrito na Bíblia: e ouvirás por trás de ti uma voz que vai vir dizendo: este é o caminho, andai nele, não desvieis nem para a direita nem para a esquerda, mas prossiga no caminho. Este é o caminho. É o que Deus deseja falar aos seus ouvidos, dizendo: você vai caminhar no caminho, nem para a direita nem para a esquerda, mas ouvirá uma voz que vai te orientar. Esse é o caminho da bênção, é o caminho da felicidade, é o caminho da vitória, é o caminho da intimidade, é o caminho da vitória para a sua vida. E eu gostaria de te dar uma oportunidade nesta oração final, porque a orientação que recebo de Deus é essa: que faça uma oração por sua vida. Se você deseja ter uma experiência nova com Ele, e entende que se sair do seu lugar e caminhar até aqui, venha, eu vou lhe aguardar aqui. Aleluia. Não sei se a Alessandra pode cantar aqui. Alessandra, eu não quero religiosidade, quero intimidade. Quem sabe você deseja ter uma experiência linda com Ele. Eu vou entender. Se você achar que não deva vir, vão me ver, vão pensar, eu acho que você tinha que pensar o contrário. Eu preciso da misericórdia de Deus. Eu preciso da misericórdia de Deus. Assim que estiver pronto, cante. A igreja fecha os olhos e vai dando glórias a Deus. E se você entender que deva sair para poder ter essa intimidade com Ele, eu quero ser um profeta de Deus para a tua vida esta noite. Marque o dia de hoje. Marque o dia de hoje. Vai haver uma mudança tão significativa nas suas decisões, nas suas ações, na sua vida espiritual, nos seus sentimentos, na tua personalidade, porque Deus desce esta noite nesta casa para buscar intimidade contigo.
conhecem pelo nome, outros me conhecem só de ouvir falar. Alguns são de perto, outros de longe. Com licença eu vou me apresentar. Sabe quem eu sou? Eu sou aquele que te ouviu chorar. Eu sou o único que escolheu ficar. Amigo confidente, o pai que sempre sabe te aconselhar. Mas conhecido como Yeshua, o pão da vida, Jeová Rafa. Eu sou a luz no fim do túnel, a força quando a sua acabar. E se precisar, é só chamar. Não preciso de formalidade, eu quero intimidade. Eu sou teu pai, é só chamar. Não é sobre religiosidade, eu quero intimidade. Aleluias. Sabe quem eu sou? Eu sou aquele que te ouviu. Aleluia. Ouça, Eu sou o único receba que de escolheu Deus. ficar. Amigo confidente, o pai que sempre sabe te aconselhar. Mas conhecido como Yeshua, o pão da vida, Jeová Rafa. Eu sou a luz no fim do túnel, a força quando a sua acabar. E se precisar, é só chamar. Não preciso de formalidade, eu quero intimidade. Eu sou teu pai, é só chamar. Não é sobre religiosidade, eu quero intimidade. Estar contigo a cada dia, na angústia ou na alegria, e na felicidade ou na dificuldade. Não quero algo de momento, eu quero relacionamento com profundidade, na intimidade. E se precisar, é só chamar. Não preciso de formalidade, eu quero intimidade. Eu sou teu pai, é só chamar. Não é sobre Aleluia. eu quero intimidade. Maravilhoso Deus e poderoso Pai que estás nos céus, revestido da autoridade que o Senhor me dá, eu oro agora por esse grupo de pessoas que se reúne dentro desse ambiente de culto. Alguns deles entenderam que se caminhasse até a frente poderia ajudar na sua fé. Esse povo vem em busca de um socorro, de uma esperança, vem em busca de uma intimidade, de uma proximidade com o Senhor. Eles estão querendo ter a experiência que o Abraão teve. Anda em minha presença, anda em minha presença, anda em minha presença. Essa intimidade vai produzir transformação, essa intimidade vai produzir milagres. Ó Pai, eu quero profetizar milagres esta noite dentro desta casa.
milagre na cabeça, milagre na garganta, milagre nos olhos, milagre nos ouvidos, milagre no coração, milagre nos pulmões, milagre no útero, milagre no ventre, milagre no intestino, milagre nos pulmões, milagre nos ossos, milagre no coração. Oh Senhor, eu profetizo milagres esta noite, porque a intimidade contigo vai produzir milagres do sentimento, milagres da personalidade, milagres no caráter. Pai, eu sinto a tua glória esta noite aqui, a tua presença aqui. O Senhor disse que estaria aqui e veio. O Senhor falou que estaria aqui e veio. Senhor, então dê intimidade a este povo, dê intimidade a este povo, dê intimidade a este povo, os abençoe, sê na vida deles, Pai. Eu quero, revestido dessa autoridade, abençoar os teus filhos e profetizar a tua presença, que vai fazer a diferença na vida deste povo, Pai, em nome de Jesus. Se precisar, é só chamar. Eu quero, Deus, que barra assim, que barra. Aleluia. A glória dele está aqui. A glória dele está aqui. A glória dele está aqui. Oh, aleluia. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a sua vida. Aleluia. Seremos surpreendidos. Muitos dos senhores, das senhoras, serão despertados nas madrugadas, e Deus irá despertá-los, chamando para uma intimidade. Deus irá despertá-los, chamando para uma intimidade. Haverá experiências novas e lindas com Deus a partir de então. Creia. Aleluia. Que o grande amor do Deus Pai, a graça de Jesus, seu Filho, nosso eterno Salvador, a comunhão e as consolações do Senhor Espírito Santo esteja com todo o povo hoje e sempre. É por nós, ninguém. Deus os abençoe em nome de Jesus. Vão em paz. Saindo